em estar aqui presente por iniciativa do professor José Eduardo Franco neste seminário sobre globalização. Este é o sexto, a sexta sessão, que é gravada, portanto é uma maneira digitalizada, digamos, de transmitir o conhecimento e as palavras dos nossos ilustres convidados. E eu permito-me aqui, já disse há pouco pessoalmente, mas agora posso dizer em público, como Presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que é um grande prazer ter nesta casa, neste preciso local, um padre jesuíta, que, como sabem, a imprensa nacional foi criada por Sebastião José de Carvalho e Melo, após a expulsão da Companhia de Jesus de Portugal, ficando com as suas propriedades. Esta, aqui o sítio, como é que se chamava? O sítio do... Como é que se disse? Noviciado. Isto era o noviciado. Noviciado da Cotovia. Portanto, isto era conhecido pelo sítio da Cotovia, e foi nesta edificação que foi construída a imprensa régia, exatamente para estar ao pé do Colégio dos Nobres, que também era propriedade da Companhia de Jesus, e exatamente porque era com a intenção primordial de fornecer boas edições para que as elites da época, instruídas no Colégio dos Nobres, mais tarde Escola Politécnica, mais tarde Faculdade de Ciências, pudessem, hoje Museu de Ciências Naturais, Arqueologia e também Teatro, pudessem ser instruídos. Portanto, são as ironias do destino que nos levam a estes reencontros. Eu penso que todas as pessoas conhecem o padre Vasco Pinto Magalhães. E ele não se recorda, mas eu recordo-me, ainda nos anos 60, era eu um jovem, 13 ou 14 anos, quando fui com os meus pais e uns amigos dos meus pais visitar. Eu ainda era noviço, em 1964 ainda não era... 65, a partir de 65? Já era padre, não é? Não, estava no noviciado. Então, fomos ali ao pé de Santo Tirso, um seminário... Sim, temos um colégio de Santo Tirso, temos as Caldinhas. Estava lá, eu lembro-me de... Estive lá porque era mais preciso por ser, portanto, a família, enfim, e na altura, portanto, já tinha uma força, já demonstrava uma grande força interior, como depois se viu ao longo da sua vida de apostolado. Mais tarde, portanto, eu, enfim, também tenho a minha... Eu não andei no Colégio São João de Brito, tive uns tios que lá andaram, um pouco mais velhos do que eu, mas fiz lá alguns retiros com o padre Rocha Mel, o padre Vasconcelos. Portanto, tudo isso me invoca a minha juventude e é sempre... O meu avô também andou no Colégio Jesuítas, portanto, para mim é sempre... Pessoalmente, agora não estou a falar enquanto presidente desta casa, mas como pessoa, marcaram-me sempre muito. Portanto, o padre Vasco Pinto Magalhães é conhecido toda a gente, porque é simultaneamente um sábio, é um erudito, mas também um homem simples. Mesmo a sua maneira como explica a fé é muito clara, porque mostra que não tem, mesmo a sua própria definição de fé, não é só para os crentes. E isso marca, portanto, que a sua palavra, o seu pensamento ultrapassa as pessoas as pessoas de fé, especialmente da fé cristã. Também teve enfim, podia ter sido engenheiro, podia ter sido capitão da Seleção Nacional de Rugby, e chegou a ser capitão. Não, mas foi interessante. Chegou a ser. Então peço desculpa, é uma lacuna. Não era o dobro. Não era o dobro, mas chegou a ser internacional, efetivamente, e jogou no CDU, e, portanto, tinha uma vocação, e tal como Santo Inácio de Loyola também,
porque ele também teve a sua vida, teve uma primeira vida e uma segunda vida, e os seus exercícios, portanto, marcou a primeira comunidade de, digamos assim, de inacianos, hoje conhecidos por jesuítas, e marcou-nos a todos nós. As suas publicações são extraordinárias, e ainda hoje publica no Observador. Tenho aqui um dos seus últimos ensaios sobre os terrorismos, e outros mais antigos, e também tem publicado muita coisa que eu tenho procurado ler. Eu agora tenho aqui a última que ele escreveu, é recente, Olhar para Maria e Ver a Igreja. De facto, aqui está, que pode ser lido, volto a dizer, por um crente ou por um não crente. Aliás, porque é um livro bonito, as páginas ímpares têm gravuras lindíssimas, e, portanto, mesmo um não crente pode comprar o livro porque é muito bonito, e depois, se tiver um tempo e curiosidade, vai lendo aquilo que está nas páginas pares, porque são capazes também de estar muito interessados em ler isto. E, portanto, mais uma das suas publicações, e não lhe tirando mais tempo, hoje o tema é a globalização e a espiritualidade. E nós podemos dizer que uma das grandes personagens, das primeiras pessoas que trataram da globalização foi um apóstolo, foi São Paulo, porque ele, de alguma maneira, no mundo que existia, o mundo mediterrâneo, ele viajou por vários países, ainda por cima sendo uma pessoa pequena, não devia ser uma pessoa muito forte, o próprio nome Paulo significa isso. Viajou por vários países, com várias línguas, faço ideia o que seria viajar por essa altura, sem dinheiro, foi preso, uma das vezes conseguiu libertar, outras vezes conseguiu fugir, chegou a Roma. Há quem diga, não há nada provado, que chegou aqui à Península Ibérica, talvez sim, talvez não, mas de qualquer maneira, na Espanha pode ter aparecido, de qualquer maneira, é uma figura da globalização, para a transmissão da palavra, portanto, é mesmo nessa fase. E depois, mais tarde, Santo Inácio, quando vai... E nós temos grandes jesuítas que transmitiram essa globalização, como São Francisco Xavier, Padre António Vieira e outros que não jesuítas, e, portanto, a própria cidade de São Paulo, que foi fundada por jesuítas, no Brasil, e, portanto, há aqui este fenómeno que precisa, mas porquê o Padre Vasco Pinto Magalhães falar sobre a globalização? Tem tudo a ver com isso, e nós agradecemos imenso estas palavras e a sua atenção para com estes seminários, que em boa hora a Universidade Aberta e o professor José Eduardo Franco desafiaram a imprensa nacional para desenvolver. Eu quero agradecer imenso, e mais uma vez, e passava a palavra para o José Eduardo Franco, professor, quando quiser. Obrigado pela vossa presença. Agradeço em primeiro lugar ao Sr. Presidente da Imprensa Nacional, Sr. Dr. Rui Carpo, a honra que nos dá estar a presidir esta sessão, mas esta sessão dos Seminários de Estudos Globais, que hoje acolhe aqui o Sr. Padre Vasco Pinto Magalhães. Como já foi dito pelo Sr. Dr. Rui Carpo, é uma figura maior da espiritualidade portuguesa contemporânea, e portanto, para quem não conhece, no quadro da Igreja Católica e do mundo, do universo dos jesuítas, é uma espécie de, podíamos dizer hoje, o mestre da palavra ao modo do século XXI. Ele, de facto, é uma espécie de Vieira do século XXI, porque fala numa linguagem que toda a gente compreende e acaba por chegar ao universo, não é aquele habitual da retórica intra-eclésia, mas extra-eclésia. Este aqui é muito interessante. Já foi dito aqui que o Sr. Padre Vasco Pinto Magalhães, na outra vida, portanto, para já, em primeiro lugar, para quem estuda muito os jesuítas na história, aqui temos, para os meus investigadores que aqui estão hoje, aqui temos um jesuíta em carne viva, em carne e osso. Ainda. Não é só o jesuíta do mito, mas o jesuíta real. Isso é muito... E gostaria de salientar que, como sabeis,
Há muitos jesuítas que têm duas vidas. Falam das duas vidas interessantes. Geralmente alguns jesuítas tiveram formação em ciências ditas profanas e depois fez o tirocínio no quadro da Companhia de Jesus, e é no quadro das ordens religiosas o mais exigente, porque enquanto que um padre diocesano ordenado aos 23, 24 anos, um franciscano aos 27, um jesuíta ser ordenado aos 32, 33, já bem maduro, se não for mais tarde. Porque tem uma formação muito exigente, passado por três provações, chamadas provações, e tem que ter filosofia, humanidades, filosofia, teologia, e quando já vem depois concurso superior, ou de engenharia, que é o caso do Sr. Padre Vasco Pinto Magalhães, mas o Padre Vasco Pinto Magalhães não só foi um grande jogador de rugby, como também foi filho de um treinador de rugby, que é muito interessante, mas entretanto mudou para o rugby, decidi deixar o rugby, mudou para o rugby espiritual. Exatamente. Mas no quadro da Companhia de Jesus, ele tem-se destacado também no contexto dos centros de espiritualidade e da ligação com o mundo universitário, no COPAV, que é o Centro Padre António Vieira, no Centro Manuel da Nóbrega, e também no Porto, mas entre isso também se destaca o seu papel à frente como mestre de novícios da Companhia de Jesus em Portugal. Como sabes, na vida das ordens, existe um noviciado, que é uma espécie de recruta, falando em linguagem militar, de preparação intensiva para se tornar ou jesuíta ou franciscano, se forem franciscanos, para se tornar religioso de uma determinada ordem, membro de uma determinada ordem. E no contexto também da Igreja Católica, os jesuítas têm 2 anos de noviciado, têm um mestre à frente que dá esse treinamento espiritual, e durante alguns anos o Padre Vasco Pinto Magalhães foi mestre de novícios, que não pode, também no quadro das ordens religiosas, não pode ser qualquer um que é escolhido para mestre de novícios. E por isso, portanto, é outro aspecto que eu gostaria de salientar. Quem conhece a história das ordens percebe o que é que eu estou a dizer. Mas ao mesmo tempo gostaria de destacar que, além de ser um grande orador e pregador de retiros, tem sido também, ele tem tido algumas intervenções na comunicação social, e destacaria um programa muito interessante que felizmente terminou, que durante os anos esteve em vigor na Rádio Renascença, que foi Com Princípio, Meio e Fim. É isso. Cujo jornalista que orientava era o Henrique Manuel Pereira, que faz parte do CLEPUL, e esse é um programa muito interessante. Tinha vários intervenientes, mas o mais ouvido era o Padre Vasco Pinto Magalhães, e esse programa deu origem a vários livros. Tiveram várias edições. Houve um programa na rádio, mas entretanto esse programa foi transcrito em livro, e tem tido o sucesso para ver a fama desse programa, que era ao domingo de manhã, às 11, depois foi passado para a noite, mas era um programa muito aberto, porque os ouvintes mandavam questões sobre tudo e mais alguma coisa, e depois o Henrique Manuel Pereira, juntamente com o Padre Vasco Pinto, discutiam essas questões, desde, entre aspas, o sexo dos anjos ao sexo dos homens, falando de muitas questões, todas as questões eram depois tratadas de uma forma muito interessante pelo Padre Vasco Pinto Magalhães, e isso gerou realmente uma onda de admiração em torno da sua capacidade de tratar temas complexos de uma forma simples, aberta, e que as pessoas compreendiam. E, portanto, esta capacidade de falar a linguagem dos dias de hoje, acho que é a grande característica que eu gostaria de destacar no perfil do Padre Vasco Pinto Magalhães, que nos dá a honra de estar aqui presente. Sr. Padre, a palavra é sua. Não, pode ser sentado. É que se eu não vejo, posso-me pôr de pé. E ouve-se na mesma, não é? Bem, muito boa tarde a todos. Depois de todos estes encómios, tenho a certeza que vos vou desiludir. Já trazia essa impressão, mas é o que vai acontecer. Mas agradeço muito o convite ao professor Eduardo Franco, e agora estas palavras tão simpáticas, Sr. Presidente. Olha, bom, boa tarde. Aqui me têm, depois, agora reduzam isto. Tudo aquilo que ali foi dito, esqueçam um bocadinho, para realmente entrarmos aqui no nosso tema desta tarde. E o tema que me foi dado foi espiritualidade e globalização. E eu vinha agora para cá e ia pensar, bom, vou cair ali sem paraquedas, porque não faço ideia nenhuma o que é que neste seminário foi sendo tratado.
portanto, posso acertar no alvo ou ficar bastante ao lado, não é? Mas sinto isso porque desconheço o que é que já foi sendo tratado neste seminário. Bom, pronto, mas a vossa boa vontade há de superar um pouco esta coisa. Para onde é que eu... Porque a minha área não é nem, como já ficou claro, não é nem a história, nem a sociologia. A minha área é mais, para além, enfim, da prática do acompanhamento e da espiritualidade cristã e inaciana, como aqui foi dito, a minha área é mais da antropologia e da ética. Sim, são sempre os ramos a que eu me tenho dedicado mais e talvez por aí, então, o padre possa falar destas coisas. Então, começar por lhes dizer o que é que entendo agora aqui por espiritualidade. Porque realmente é uma palavra que precisa de ser esclarecida, não é? Porque cada um tem o seu entendimento. Já ali fora estávamos a falar, ali uma pequenina conversa, e percebo como há variantes, e muitas, e muito ricas, e portanto, às vezes uma palavra tem tantas conotações e tantos sentidos. Qual é o entendimento que aqui trago por espiritualidade ao falar também de globalização? De facto, a realidade é esta. Cada um de nós é um ser complexo, biológico, psicológico, cultural e social. Biopsíquico, sociocultural é a nossa constituição, sempre e em todas as circunstâncias. E se esta realidade, de alguma maneira, se move e se inclina para valores que ultrapassam e transcendem um bocadinho esta realidade e numa concepção de bem, eu posso dizer que estou a viver uma espiritualidade. A espiritualidade é uma orientação do todo, não é uma dimensão a mais. É uma orientação da globalidade, também, da globalidade da pessoa. E por isso, também nesta minha acessão do que é a espiritualidade, que pretendo falar, sabendo que espiritualidade, espiritualismo, espírito, enfim, são muitas coisas, mas eu aqui estou neste sentido. Digo que a vida espiritual, com toda a minha realidade, toda ela, corporal, psicológica e cultural, se vira para fora. Se arrisca a sair de si mesmo por um objetivo maior. E por isso, o contrário da espiritualidade, não é evidentemente materialidade, nem tem nada a ver com isso, o contrário do espiritual é egocêntrico. É fechado sobre si próprio. O que não impede, por outro lado, haja alguns caminhos de espiritualismo e até de algum esoterismo que, afinal, ficam encerrados dentro de si mesmo. Mas não é nessa acessão que eu poderia falar de espiritualidade. Eu creio que era importante para mim clarificar este conceito. Não sei se ficou, mas parece-me que sim, não é? Então, é a minha convicção profunda que não haverá uma verdadeira globalização e nós próprios temos que nos globalizar, porque partimos fracionados e incompletos e em processo, mas também qualquer globalização a partir da própria, não existe verdadeira globalização sem espiritualidade. E esta é a minha primeira afirmação e talvez a última. Mas agora, por isso mesmo, de que é que estou a falar? Para já, dizer isto, que sem uma cultura, sem uma partilha, sem um diálogo, sem o respeito pela diferença, sem um sentido de fraternidade, a humanidade, pessoas e grupos, não avança, não se humaniza, porque avançar é humanizar-se. E a humanização faz parte da globalização. Ou a globalização faz parte da humanização, vice-versa, as duas coisas. Assim, numa cultura individualista de poder, ou numa cultura de igualitarismo que hoje se desenvolve muito fortemente, a evolução está condenada. Verdadeiramente condenada, apesar de rápidos fogachos que a gente vê, parece que houve progresso. Mas normalmente é muito aparente, não tem consistência. Porque não faz parte deste processo. E por isso são fogachos muitas vezes enganadores. Dar-lhes assim um exemplo que pode parecer estranho e até ultrapassado. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa nasce com a grande bandeira
da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Mas não se deu conta, e sim, e com isto vinha, entre parênteses, como toda a revolução, vinha com desejo de uma globalidade, de uma superação de um classismo, vinha com desejo de uma vida nova, como todas as revoluções, de alguma maneira vêm. Mas às vezes não se dão conta de que estas três palavras, estes três ideais, traziam três vírus, que não foram nem clarificados, nem enculturados, que são duas coisas muito importantes no processo, clarificar e enculturar. E por isso, o que é que redundou? Em vez de grandes sucessos, e houve algum sucesso de fugaz, e até dali saíram alguma tentação de globalização imperial, que nasceu, da qual veio, e que é uma forma de globalização muito discutida, não é? Mas esse é um caso tão emblemático, mas temos tantos e parecidos, mas apeteceu-me dar este por causa destes três vírus. Porque a igualdade trazia um vírus, o desejo de igualdade tentou-se pôr em prática ao preço de eliminar a liberdade, e aconteceu e acontece, mas quem sublinhou a igualdade viu-se, a liberdade queria dizer que viu-se a criar sistemas ainda mais fracionados e desiguais, e feriu a igualdade. E nem sequer o parente pobre, que podia parecer para alguns parente pobre, a fraternidade estava isento desse vírus, porque foi aproveitada por alguns com ideologias racistas por dentro. E por isso a própria fraternidade falhou, como se pode ver, em tentações como foram as do nazismo e outras coisas assim parecidas. De maneira que não basta falar, não basta dizer liberdade, igualdade, fraternidade. O que é que cada um de nós está a dizer? Porque cada palavra traz o seu vírus, que o incompleta, que até que o destrói. Até realmente faz viver o contrário. E por isso, parecendo como um caminho de globalização, foi um caminho, em alguns sítios, de violência e de perversão e de fratura. Bem, por outro lado, e ainda mais fundo, creio que a evolução cósmica, a evolução do cosmos e a evolução das espécies, apesar de todas as catástrofes naturais do processo, ou provocadas por nós, por mau uso, por erro ecológico tão frequente desde sempre, aponta um caminho de globalização. A evolução aponta para a globalização. Mas, evidentemente, não aponta de uma maneira linear. Temos que ser os condutores discernidos dessa globalização que, embora esteja sinalizada, não é nada automática. Em toda a realidade estão em ato as energias fundamentais da pessoa humana e do complexo humano, a energia radial que nos concentra e a energia de expansão que nos faz crescer e alargar e relacionar. Uma que induz na maior relação comigo próprio. Estou a usar uma palavra que o Padre Teilhard de Chardin usa, que nós somos fruto sempre de uma tensão entre uma energia radial que nos concentra e nos interioriza e de uma energia expansiva que nos faz comunicar, mas também nos faz crescer e relacionar. Mas não se podem separar uma da outra. E estas são também energias fundamentais para qualquer globalização. Então, elas não se contradizem, mas são a garantia de que o fantasma, de que um dia a entropia vença, fantasmas de uma queda no caos, possa realmente fazer falhar o caminho fundamental da humanidade, que é humanizar-se e humanizar-se sem exceção, sem exclusão, sem deitar fora, num mundo que hoje se habituou, de alguma maneira, a excluir e a desprezar, às vezes, parte da humanidade, quanto mais as coisas pelo seu mau uso. Mas de globalização estou eu a falar, é o meu segundo ponto. A globalização, às vezes, vemos-la como um fenómeno, aconteceu, qualquer coisa que nos reuniu, que nos completou, que alargou o nosso centro de gravidade. Mas, por outro lado, e hoje cada vez mais, um processo querido. Um processo, por um lado, de interação e, por outro lado, de integração. De integração das partes, no sentido de uma comunhão
integrativa e purificadora. Purificadora, sobretudo, dos egoísmos, purificadora das diferenças inúteis, purificadora daquilo que bloqueia, como aquilo que eu há bocadinho chamei os vírus do processo. Se pensarmos um bocadinho, então, quando é que começa esta globalização? Provavelmente esta globalização começa desde sempre, como já fica dito, desde que há seres humanos. Mas na nossa história é um termo relativamente recente e podíamos dizer que a globalização começa sobretudo ao nível de coisa mais prática, da troca de bens, da necessidade de dar e de receber, da necessidade de comunicar de alguma maneira aquilo que produzimos e aquilo que desejamos alcançar a todos os níveis. A globalização avança pela inter-relação e as interdependências não só das pessoas, mas dos países, das nações, das regiões. A globalização avança pelo desenvolvimento integrado das pessoas e dos grupos em sínteses maiores. E por isso tem fundamentalmente um cariz de criar comunidade, de superar os individualismos, de superar o classismo inútil. E não pode deixar de estar no horizonte da globalização a maturidade humana e a paz. E queria chegar aqui isto, a paz. A paz das relações, a paz dos Estados, a paz interior, a paz como um termo muito grande que não se pode desligar do caminho da globalização. Se não uma globalização que nos envolvesse na violência e na guerra e na instabilidade contínua, não era globalizante. Porque se o paradigma formos cada um de nós, eu estou globalizado e integrado quando me pacifiquei. Quando consigo lidar com todos os membros e todas as células e todos da minha realidade e com tudo aquilo que eu contacto. Porque enquanto a relação for fundamentalmente conflitiva e possa ser destrutiva, então aí a globalização ainda está por purificar e esclarecer. Mas realmente, reparem bem, também o tema, a palavra paz, merecia uma clarificação. Nós habituamos a usar que a paz começa com a Pax Romana, de alguma maneira, agora a paz entre os povos. Os romanos vinham e impunham a paz. Quer dizer, impunham pela força umas tréguas, acalmavam. E de alguma maneira, porque tinham maior força, dominavam as forças. Mas isto não é o sentido de paz que eu agora aqui procuro. Mas era a Pax que o Império Romano, também um grande globalizador, trouxe. Impunha a paz, fazendo entregas, dominando, com uma polícia maior. Mas é a paz policiada. É a paz das armas. Não é a paz desarmada. Mas é que vem da cultura latina e ocidental. Mas podíamos considerar também a importância da paz, que vem mais do mundo grego, não é? A ataraxia, ou o irenismo grego, que sublinha sobretudo a importância de estarmos bem connosco próprios, pacificar as nossas tensões e conflitos internos. E para os gregos era isso que importava. Eles tinham as guerras bastante regulamentadas, quase como se fosse um desporto, e para eles era uma espécie de desporto, guerrear-se entre cidades. E nessas alturas havia, de alguma maneira, tréguas, mas lutavam pela paz, a paz interior, a paz psicológica, o irenismo. Um bocadinho como a cultura hindu, noutro sentido, que procuram o nirvana, e eles procuravam a ataraxia. Mas também não chega estar bem comigo próprio, porque posso estar de mal com os outros, embora as coisas sejam... Mas hoje há uma grande tentação de fuga à globalização pelo individualismo. Eu quero é ficar bem comigo. E então substituo a espiritualidade por um espiritualismo que me isola, me permite respirar bem, pensar bem, mas cheio de interrogações sobre a relação. Porque a relação traz quase sempre conflitos, traz quase sempre ideias diferentes, precisa de diálogo. E hoje o diálogo custa, e por isso às vezes somos tão impositivos. E às vezes não há diálogo, há imposição da minha ideia.
Ou então demitir-me da minha ideia para aceitar à força a tua, que não é aceitar, é resignar-me. De maneira que a paz, realmente, sobretudo na tradição cultural semita, judaico-cristã, é outra coisa. A paz, na cultura bíblica, que deu a palavra shalom, significa a conjugação harmónica de todos os bens em processo. É um conceito dinâmico, que significa que estamos a trabalhar por uma harmonia completa de todos os bens, interiores e exteriores, e colocamos num processo que sirva para todos. Mas é um conceito completamente diferente. Este conceito de paz tem que ser fruto da globalização e é autor da globalização, enquanto que os outros dois não são. São desviantes. Um gera individualismo e o outro precisa da força para se impor. E, portanto, não é uma paz que vem do coração e da razão. Não é uma paz que supõe um diálogo interacionado de aceitação mútua. E da capacidade de distribuição justa de todos os bens. Estão a ver como... E nós somos herdeiros destas três linhas. Do pensamento grego, do pensamento latino, do pensamento judaico. E por isso, quando eu digo assim que a globalização para ser verdadeira globalização, há de ser em ordem à paz, estou a falar disto. Diria que a globalização é qualquer coisa que também, um bocadinho, ainda um termo grego, é qualquer coisa de ecuménico. Ecuménico é uma palavra grega que, como saberão, quer dizer o conjunto de toda a terra habitada. De maneira que não é só chegar aos confins do universo, mas é habitá-lo e coabitá-lo e interligar os coabitantes. E por isso a palavra ecuménica tem a ver com isto, com a inter-relação pessoal. De facto, os católicos herdamos, e os cristãos em geral, a ideia de um movimento que, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, ganhou o fórum maior, do chamado movimento ecuménico, que quer dizer exatamente, não quer dizer exatamente isto, é um bocadinho redutor, que significa a busca e o diálogo para o entendimento entre as igrejas cristãs. Então, chamamos isto de movimento ecuménico. Mas a palavra grega antiga significa a inter-relação de toda a terra habitada e a importância de habitar toda a terra e de a poder usar e que a terra se torne habitat de todos nós, se torne, de alguma maneira, depois casa comum. Porque, de facto, não havendo globalização, esta casa não é comum. É a casa de alguns, é a casa dos patrões, é a casa dos que podem, é a casa dos que têm força. E no mundo onde há excluídos, e nós hoje temos um mundo que exclui e descarta com muita facilidade, povos inteiros, se for preciso, então a globalização parece que está aqui numa dialética estranha, porque desenvolvemos sistemas de exclusão e, ao mesmo tempo, temos a tentar sistemas de união. Onde é que estamos? Qual é o vírus para que a globalização cresça? E por causa disto, muitas vezes não temos globalização, temos aquilo que eu chamo de globalismo. Isso seria um outro conceito. Mas o globalismo é exatamente a globalização viciada por estes vírus de que estive aqui a falar. Seria a junção das partes e das diferenças pelo domínio, pelo poder económico, sobretudo, pelo poder político. Também podia ser pelo poder espiritual, não no conceito que eu dei há bocadinho, mas religioso, de alguma maneira, porque a palavra que eu há bocadinho apliquei é espiritual, não é necessariamente a experiência religiosa, é a experiência da capacidade de nos transcendermos por um bem maior. Então, globalismo, que existe muito, é a relativização dos menores pela força dos maiores e dos mais fortes, e os mais fracos, é-lhes imposto esse estatuto, esses valores, numa linguagem de subjugação. A história dos grandes impérios políticos, desde o Império Persa, o Império Romano, é uma história de globalismo. Há qualquer coisa de globalização que fica alguma globalização, mas o que se deu foram conquistas, de alguma maneira em força, em que se impôs, de alguma maneira, uma cultura que pôde, na medida em que dominou as outras culturas e as abafou, não foi globalização. Nisso, os romanos tinham mais arte, porque
porque tiveram muitas vezes o cuidado até de deixar as estruturas locais, ainda que ficassem um bocado fantoches, não agredia a cultura local. Mas houve tantos imperialismos que verdadeiramente agrediram a cultura local, impondo-lhe, nem necessariamente o início impôs a língua, que é um dos fatores maiores de globalização, mas tinham nisso os romanos um certo cuidado, porque era a sua maneira de manter a paz, entre aspas, tinha essa sabedoria de quem sabe lidar com a força, mas também eram terríveis quando tinham que excluir e castigar. Então também não olhavam a meios. E a globalização pela força é um globalismo perigoso, muito perigoso, mas é o que a maior parte das vezes temos. Também não podemos confundir globalização com outro conceito, que às vezes não lhe queremos dar o conceito porque é negativo logo à partida, mas que é o que muitas vezes está a acontecer, que é a massificação. Então também não temos globalização, temos massificação. E reparem como, mais que globalizar, muitas vezes, estou a ser um bocadinho faccioso, claro, a internet, por exemplo, a nossa capacidade de estar aparentemente em todo lado ao mesmo tempo, de falarmos todos a mesma língua, de todos vestirmos as mesmas t-shirts, seja na Nova Zelândia como na Suécia e em Portugal. Mas isto nem sequer é globalismo. Isto tem por trás um vírus perigoso, que é o da massificação, porque é uma coisa adquirida sem consciência reflexa, muitas vezes, um pouco quase como que um correr de moda, que nos parece que ficamos bem se somos capazes de nos adaptar. Não é? E pronto, e isso massifica-nos. Não é? Vemos os mesmos programas de televisão em toda a parte do mundo, sem crítica nem autocrítica. Identificamos-nos e já não sabemos ser diferentes, que deve ser o grande cuidado da globalização, o manter a diferença, o exaltar a diferença. Mas a massificação é redutora, desde a maneira de vestir, à maneira de falar e perigosamente à maneira de pensar. Dizendo desde já que me parece que uma das coisas mais perigosas do nosso mundo é a ausência de pensamento crítico. Que, para a própria escola, começando na escola e depois na universidade. A universidade ensina, mas não transmite pensamento crítico. Transmite e forma de alguma maneira e, sobretudo, tem um objetivo grande de instrução, mas não propriamente de ajudar a pensar criticamente, de ajudar a escolher. E a massificação acontece porque nos foi imposto, quase inconscientemente, para além da escolha. Ora, e também por uma outra coisa, porque temos medo da união. É um medo atávico de todos nós, que precisa de ser vencido exatamente pelo pensamento crítico, é que temos medo da comunhão, temos medo do compromisso, temos medo de perder a identidade com a união. Mas é exatamente o contrário que acontece. É a unidade que nos diferencia. E sem unidade não há diferenças. Não é? O padre Teilhard de Chardin, no seu processo todo de uma visão evolutiva do universo e da pessoa humana e da sociedade, tem exatamente um livrinho sobre o amor que termina a dizer a união diferencia. Aliás, o amor de duas pessoas é que as torna diferentes, que não as massifica. Muito menos as igualiza, não é? Quanto melhor e mais profunda for a relação homem-mulher, mais a mulher é mulher, mais o homem é homem. É na superfície que nos podemos confundir e estragar tudo, confundindo a tal igualdade desejável com o igualitarismo imposto. E o nosso mundo passa com coisas estranhas que precisam de ser bem pensadas, como igualdade de género, que é uma massificação impensada, não é? Fruto de ideologias pouco críticas. Mas esse também é um grande perigo, é que a gente não seja levado pela espiritualidade, mas pela ideologia. E isto não é contra as ideologias,
É que a pergunta é se a ideologia está a favor da realidade ou está a querer formatar a realidade. A história vai-nos ensinando, e é um outro ponto que queria desenvolver aqui assim. E, de facto, como acabei de dizer há bocadinho, a tensão entre o global e o local, não é? Que tantas vezes ouvimos falar, é contemporânea do despertar do humano, da reflexão. Quando aparece o ser humano na história da evolução, aparece, de alguma maneira, a globalização, a necessidade de relação, a necessidade de linguagem, a necessidade de compromissos, a necessidade de contactos e de entendimentos. Mas fica sempre esta dupla tensão, que já há bocadinho falei, através daquelas duas energias, a radial e a extensiva. Fica sempre, por um lado, a importância do privado e da intimidade, e, por outro lado, o domínio alargado das fronteiras e a necessidade de ir para além das fronteiras, que faz parte do ser humano. O ser humano não se contenta a ficar entre fronteiras. Fomos feitos exatamente isso que nos significa ser humano, ir para além das próprias fronteiras, transcender-se. Ninguém está contente em instalar-se em si próprio, a não ser que fosse uma cultura, de facto, daquela paz individualista, narcisista, mas que é uma ruptura consigo próprio. Funciona a curto prazo, apenas. E essa é uma das doenças do nosso tempo, o individualismo. O nosso eu, quanto mais indivíduo, mais universal. Porque mais capaz de perceber que há um universo cá dentro, que precisa depois de se concretizar nas relações, porque somos seres de relação. E esquecemos disso hoje, esquecemos que a qualidade de vida é a qualidade, medida pela qualidade das relações humanas. Medimos a qualidade de vida porquê? Porque viajamos, porque temos iPod na mão, porque temos não sei o quê, porque ganhamos mais, porque os salários estão a ser pagos na hora. Tudo isto é bom e é necessário, mas não é daí que vem a qualidade de vida. Porque com tudo isso, mas com uma fraquíssima qualidade de relação humana e interhumana, a vida é menor. Porque o amor é menor. Porque o perdão é nulo. Porque a inteligência está bloqueada. Sim, nós sabemos, não é, que este termo globalização começou a entrar na nossa gíria, nossa época, ali por volta dos anos 90, mais ou menos, penso eu, não é? 80, 90, começou a aparecer este conceito, assim, globalização, assim formulado, exatamente com a expansão das redes de comunicação mais variadas, que então aparecia um bocadinho o digital, os computadores estavam a entrar, sentíamos-nos em toda a parte, começou a surgir esta globalização, mas o conceito ainda estava muito em bruto. A internet também estava a dar os primeiros passos. Mas sentíamos, sim, que o nosso espaço, o nosso eu alargava, podia chegar para além das fronteiras conhecidas. Mas é pouco se ficamos por aí. Há, por outro lado, quem identifica a globalização como todo o movimento que liga o internacional e o regional. Muitos dizem que a globalização começou, sobretudo, com o grande trabalho feito no pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Que aí, ao nível das políticas e dos países, houve uma necessidade de reorganizar o mundo ocidental e o Médio Oriente, da qual vieram depois muitas coisas positivas e outras que estamos a vê-las, na desordem do Médio Oriente, vem de toda essa faturação e reconstituição que a Inglaterra e a França tiveram que fazer do Médio Oriente, e também do nascimento, então, das grandes instituições internacionais, da União, da ONU, da NATO, da União Europeia, grandes desejos de poder organizar a globalização e a tornar positiva. E por isso esse é também um dado muito importante, mas evidentemente se depois ficam estruturas que se tornam burocráticas ou de alguma maneira dominadas por certas ideologias, deixam de servir a globalização. E por isso as vemos a ser postas em causa, em vez de ser renovadas. Mas são fatores de globalização importantes. Há quem diga que a globalização vem
enfim, do século XIX, de alguma maneira, com a grande industrialização, quando finalmente começámos a viajar com toda a facilidade e a conhecer facilmente, já não com as caravelas, outros mundos. E também há quem diga que a globalização começa com os navegadores portugueses e com os missionários, como já aqui foi dito. E é verdade. O que é que eu estou a querer dizer com isto? A globalização esteve sempre, de formas muito variadas, e nunca esteve de maneira, às vezes, completamente pura, porque muitas destas globalizações não foram verdadeiramente. Por exemplo, quando a globalização não percebeu que estava a fazer colonização. E a colonização é uma globalização inquinada. Nós a fizemos um bocado, até a capa da Igreja Católica, muitas vezes, que nem sempre soube distinguir, mas, de facto, e aí sinto muito jesuíta, porque as missões jesuítas foram sempre uma procura de enculturação. Não de levar uma ideia feita de como é que o mundo deve ser, mas perceber como é que se pode inspirar o próprio mundo, a cultura local, a ser mais quem é. E isso foi um distintivo, enfim, de histórias fantásticas da globalização, como foi a tentativa de evangelização da China e do Paraguai, sobretudo. São casos emblemáticos. Isso eram verdadeiras globalizações, porque não impunham àquele povo uma maneira de ser, mas uma inspiração para poderem ser mais quem são. E isso permitir relações depois de interação a todos os níveis. A ver como isso é interessante. Mas não foi sempre assim. Muitas vezes a evangelização foi massificante, foi colonizadora. Um bocadinho nisso eu sou muito crítico da colonização do Império Britânico, como eles a fizeram, porque os colonos punham-se lá e dominavam, mas não se cruzavam, não se imiscuíam. E por isso nisso, a globalização e a evangelização portuguesa, sobretudo, tinha esse cuidado. Não sei se viram, estou aqui a saltar coisas. Eu tenho tempo ou estou a falar demais? Tem. Eu estou a falar demais? Não. Estou a dizer coisas que não interessam? Não. Desculpem lá. Mas... Porque agora passou-me aqui o filme no silêncio, que passou-me aqui pelo caminho. Porque, de facto, foi a evangelização do Japão, também foi um caso exemplar de início de globalização, que depois, aparentemente, falhou, como estamos ali a ver. Mas porquê que falhou? Quando começa com o São Francisco Xavier, que é muito bem aceito, inicialmente, pelos daimyos japoneses, e durante praticamente 60 anos há uma evangelização muito tranquila. O que é que entrou ali de vírus? Os mercadores holandeses, calvinistas. O filme não dá bem isso, mas a história, sim, e o romance também manifesta um bocado mais. O que aconteceu? Estava o Japão a estruturar-se em quase que pareciam pequenos reinos feudais, não com esse nome, mas eram. E como se vê no filme, o filme nisso retrata muito bem o que era o Japão daquela época. E tinham vivido 70 anos com o cristianismo crescente, muito tranquilo, muito enculturado, e por isso é que ia muito devagarinho, e por isso é que parece até que aquelas comunidades cristãs, um bocadinho já na clandestinidade, pareciam ainda muito pobres. Sim, porque não podia deixar de ser, porque não é formatar. A evangelização não formata, não faz europeus à força. Mas chama-os a agarrar na sua cultura, e por isso aquilo tudo foi muito lento, e estava a ser. O que é que aconteceu? Aconteceu com a evangelização das Filipinas. Tem a ver com a evangelização das Filipinas. Nas Filipinas estavam os evangelizadores que chegaram, eram mercadores espanhóis e franciscanos. E o que aconteceu é que depois dos primeiros anos de evangelização e do povo ter aceito bastante o cristianismo, os espanhóis entraram com armas e algumas bagagens e ocuparam. E as Filipinas desapareceram, ficaram espanholas. O que é que os mercadores holandeses, que vinham sempre a perseguir
as missões jesuíticas, para as eliminar também pela razão, primeiro porque queriam tirar o comércio aos portugueses e depois porque, por outro lado, queriam, com o seu calvinismo, eliminar os missionários jesuítas que lhes faziam frente. Então o que é que induziram? Induziram naqueles chefes políticos e religiosos que tinham ali, nas Filipinas, o que lhes estava preparado para acontecer. Os jesuítas estavam a evangelizar e que atrás viriam os portugueses com as naus e com as armas para ocupar o Japão. E nesta altura começa a perseguição não dos cristãos, mas dos portugueses. Dos estrangeiros que podiam vir a ocupar. Aquilo não era uma perseguição religiosa, inicialmente. E por isso a primeira coisa que fizeram foi expulsar todos os estrangeiros, que eram sobretudo portugueses, ou não portugueses que vinham passando por Lisboa. Porque todos os missionários, mesmo sendo checos, sendo italianos, sendo o que fosse, vinham fazer a sua formação para as missões, vinham fazê-la a Coimbra e a Lisboa. E daí avançavam como portugueses, não é? Não está a dar? Onde é que eu ia? Sim, pois, mas é que estão a ver. E então a primeira reação dos poderes japoneses é essa, expulsar. Só que passado poucos anos descobriram que pelo menos uns 30% dos padres tinham ficado na clandestinidade. E então irritam-se. Porque tinham pensado que tinham resolvido o problema com a expulsão. Depois os cristãos podiam ficar. Isso não lhes metia medo nenhum. E então começou ali uma violência de matar. E começaram por matar os padres que apanhavam. E a curto prazo perceberam que era errado, porque ainda arraigava mais o ter mártires, não era bom. E corrigiram isso, e muitos jesuítas foram martirizados nessa altura, muitos que tinham ficado na clandestinidade. E nessa altura, depois começaram com os martírios violentos, e então o padre Cristóvão Ferreira, que jura da fé, enfim, isso é histórico, não é? Que lá aparece, e começaram outros a querer voltar ao Japão como missionários para ajudar e para perceber exatamente o que é que se estava a passar, e então aí entra a história do livro, na qual não vou entrar, porque era só esta parte, não é? de perceber o que é que se tinha ali passado. Ali não havia uma guerra, não houve ali uma exclusão, nem uma guerra anticristã, embora possa parecer. Houve o medo de que houvesse uma invasão de armas portuguesas e que ocupassem o território. Depois tudo aquilo se desbloqueou e depois, enfim, depois a perseguição foi evoluindo. Deixou de ser de matar, de crucificar e de queimar, para passar a encontrar torturas muito complicadas, mas, de facto, não parecendo, e parecendo até que aquele padre que lá aparece, que é a figura de sim, é o heróizinho do filme, não é? E do romance do Shusaku Endo, afinal, aquilo é uma situação muito ambígua. Para que é que ele havia de se martirizar? Para morrer, não o queriam matar. E por isso estava a ser pressionado com a morte dos outros, para que ele deixasse de ter influência no povo, só isso. E o que é que ele faz? Faz um martírio muito mais profundo do que o martírio sangrento. Ele renuncia à sua própria vida para salvar aqueles que estavam a ser martirizados. Que é um martírio maior. Não parece, mas é. E é em favor de uma globalização. Daquilo não fosse um extermínio puro e simples. Mas isso é outra história. Isso é uma história muito diferente, muito curiosa, muito espiritual. Verdadeiramente a espiritualidade está ali, que é a capacidade de entregar a vida por um bem maior, não por simplesmente morrer como herói, que isso não teria grande culto, mas de se extravasar e se perder, como está no Evangelho, para ganhar. E para ganhar os outros. E esse é o verdadeiro sentido da espiritualidade. Porque às vezes não se vê. Às vezes há males com aparência de bem e há bens com aparência de mal. E este é um caso.
Bom, mas foi aqui um interregno e eu perdi-me. Muito bem. Então, eu estava a dizer isto, a verdadeira globalização não pode ser uma colonização, não pode ser um proselitismo, e tantas religiões e espiritualidades caíram nisso, numa globalização por espiritualização, porque é o proselitismo. O proselitismo é fazer os outros um dos nossos. Uma coisa é levar aos outros elementos que os podem ajudar, é a missão. Partilhar e oferecer caminhos. Outra coisa é obrigar os outros a fazer o meu caminho. Isso é proselitismo. Não é missão. E, portanto, essa é uma globalização inquinada e uma evangelização inquinada. Também faria parte da globalização o respeito não só pelo outro como pessoa, mas pelo outro como terra, o outro como espaço. E os outros como natureza. Porque hoje não pode haver um ecumenismo sem ecologia. Não pode haver uma globalização que esqueça a dimensão ecológica da vida. O equilíbrio de todas as coisas. O Papa tem sido muito claro nisso. Talvez um dos textos mais importantes dele é este texto sobre a ecologia. É que faz parte disto. Porque senão podemos arrasar em nome de encontrar terreno a exploração do Amazonas é o sinal de uma colonização e a destruição daquela mata atlântica também, um bocado mais abaixo, em nome de criar ali comunidades novas e de uma civilização que está à altura dos meios modernos, mas está à altura dos meios modernos com o preço de uma destruição profunda, que não é só da natureza, porque a natureza somos nós, porque nós fazemos parte da natureza. Porque o ambiente não é que nos rodeia, o ambiente são as nossas relações. Há um grande engano sobre o que é o ambiente. E pensamos que o ambiente, está bem, é a água, é com certeza que é o oxigênio, é a natureza, são as árvores. Não, o ambiente, o que faz o ambiente são as minhas relações. Sou eu nas minhas relações que criamos o ambiente. Mas a tecnocracia, hoje, quase como paradigma, poder fazer tudo o que for capaz, esquecendo a dimensão humana e humanitária, deu cabo do paradigma ecológico, não é? Admitindo que basta ter algum cuidado, mas podemos fazer tudo o que a tecnocracia puder. E a verdade é que, ao eliminar a natureza, estamos a diminuir o humano. E estamos a manipulá-lo. E tirar-lhe condições de vida. E tirar-lhe condições de relação. E por isso uma coisa não é neutra. Não há relação humana se não houver também relação ambiental. E a globalização parece às vezes ter esquecido isso. Não é só grandes contratos económicos e economicistas, que às vezes são altamente destruidores da natureza. Não é? O que é que acontece com o petróleo? E como é que andamos a querer continuar a ser dependentes do petróleo? Já pensaram? Quando podíamos já ter ultrapassado claramente por outras energias renováveis, que também têm os seus custos e também têm os seus problemas de inquinação, mas são muito diferentes. Mas é o economicismo que nos faz estar ainda dependentes do petróleo árabe, que não era preciso, mas que está na origem desta confusão toda que estamos a ver no mundo árabe. Porque nos fizemos dependentes de uma coisa que não precisávamos ser dependentes, mas que economicamente convém. E por isso depois queremos estabelecer relações globais e o que arranjámos foi uma fonte enorme de conflitos, porque andámos a explorar indevidamente e a depender desta energia, que é importante, mas não é um absoluto, mas que veio justificar tudo. E agora estamos a tentar apagar o fogo, mas não queremos apagá-lo totalmente, queremos continuar a receber, porque damos dinheiro em troca do petróleo, com que depois esse dinheiro nos vem comprar armas. Estão a ouvir o ciclo vicioso? O dinheiro que damos para o petróleo vai-lhes servir para nos comprar armas, para se atacarem uns aos outros e a nós próprios. E isto é o fim da globalização.
Isto é a destruição da evolução. Isto são processos. Posso estar a parecer um bocadinho simplista e procuro não ser simplista, mas procuro ser gráfico. E, portanto, um bocadinho redutor. Como quem faz uma caricatura para poder perceber. Porque eu acho que às vezes a gente se enrola em tantos conceitos, em tantas coisas tão complicadas, que depois lhe escapa a verdade nua e crua do que está ali a acontecer. E acho que hoje é uma das coisas que há muitos artistas. Nos enrolar em discursos fantásticos, que às tantas já nos parece bem, coisas que afinal são injustificáveis. Mas temos que conhecer a árvore pelos frutos. E os frutos a longo prazo. E, de novo, estamos mais atentos aos resultados que aos frutos. E por isso o nosso pensamento crítico está inquinado. Desde a escola. O que é que a escola procura? Resultados e não frutos. O que é resultados? Notas, capacidades de ir para a frente, ultrapassar, não pode chumbar ninguém, todos têm que dizer não sei o quê, faz-se tudo em 1000 voltas para ter resultados, rankings, estaturas. Mas estamos a formar pessoas autónomas, livres, capazes de decidir. Esta é que é a questão. A escola serve para ter pessoas com resultados que entram nos cursos em que lhes apetecer, ou não entram, competitivas, são resultados. Frutos seria se as pessoas... Cito só os holandeses. O Cristóvão Ferreira, é interessante que quando ele se converte durante algum tempo ao budismo e no fundo ao shintoísmo, à religião japónica, ele põe algumas perguntas ou que ele fez ou que os orientais punham, e que aliás se passa também nos diálogos fabulosos do Padre Francisco Xavier, que são aqueles, então, e todos os povos que existiram antes de Jesus e que não tiveram conhecimento da salvação, como é que esses vão salvar? E todos os povos que existem na globalidade e que não têm com a mensagem, etc. E, portanto, há aqui um aspecto que, de facto, talvez todas as religiões, sem querer, tenham uma certa tendência prosélita e acabem por diminuir uma espiritualidade global que foi muito bem realçada em todos esses seus aspectos de conseguirmos viver mais ecologicamente, mais em amor, mais em inclusão do outro, mais sabedoria, mais razão. Última pergunta final. Pareceu-me que considera, no fundo, a democracia, que no fundo é os votos, não é? Que é uma posição de força e que, portanto, em que geralmente não corresponde à razão. Se bem que todo este mise-en-scène democrático tende-nos a fazer crer que, de facto, houve os debates e houve um triunfo do que foi a razoabilidade. Pronto, isto eram as questões que eu punha um bocadinho. Da ligação ao conceito de fronteira. Porque a gente assiste agora também, tanto que se fala na globalização, as ameaças a essa globalização têm a ver com esse conceito, embora com outros termos também associados. É a fronteira, é o fosso, é o muro, ou os muros, são as barreiras, quer dizer, é o retirar tudo aquilo que impede realmente ir na direção do outro e de construir uma humanidade mais plena. Obrigada. A minha pergunta é no sentido de saber se o senhor padre concebe alguma ideia ou um conjunto de ideias que correspondam a essa capacidade de cada um se transcender a si mesmo para atingir tanto a espiritualidade como a globalização, comum a crentes e não crentes, ou seja, se é possível uma ideia secular que corresponda a essa espiritualidade e não é sempre necessário um saber, mesmo que inconsciente, de um Deus transcendente. Uma pergunta que eu queria colocar é a Europa, que tem uma comunidade com alguma dor neste momento, não aprofunda, não está a criar uma tendência de aprofundamento e de ligações entre nações, mais do que em Estados.
E aquilo que eu queria colocar é o que é que nós poderíamos estar a perder se começássemos a perder as barreiras do ponto de vista da estrutura de Estado, as estruturas administrativas, as fronteiras, as próprias, aquela noção de que podemos fazer hipoteticamente as fronteiras políticas, mas não podemos ir ao ponto de perder as identidades culturais. Realmente, o que é que se pode estar a perder se a Europa se fundisse a um nível mais extremo de uma unidade perfeita de povos? Não sei se fui claro nesta questão. Há outra coisa que falou indiretamente também, que tem a ver com a questão da robótica. Isto do pulo da robótica por causa do problema do trabalho. Nós chegamos a uma altura em que eu acredito que é difícil diminuir o desemprego, porque estamos numa fase de um ciclo pequenino, talvez de redução. Eu ontem ouvi umas estatísticas de que pouco acredito, de uma redução de emprego, não sei como é que está definido, mas de qualquer maneira, à medida que possa haver esta pequena de décimas ou centésimas de redução de emprego, há uma criação de mais desemprego, de certeza, por via da revolução tecnológica. E nós temos que definir isso do tempo de trabalho. O que é o tempo de trabalho, as semanas de trabalho, arranjar um modelo para as atividades económicas e para a rendibilidade individual. Isso lança-nos para um aumento do tempo de lazer, e eu pergunto também se por aí caminhamos também para o aumento da espiritualidade, desse tempo de espiritualidade. Também na história da questão da ligação dos povos da Europa, não é? O que é que será, o que seria se fundíssemos Portugal, esquecêssemos essas fronteiras todas? O Miguel Real dizia que vamos ser uma Europa de mestiços. Também isto tem uma ligação com a imigração e de crioulos e de línguas crioulas. O que é que o Sr. Padre pensa sobre este aspecto? Por outro lado, em relação à questão do problema recente dos árabes, o que acontece é que eu vejo mais proximidade do que afastamento, porque acontece que a evolução da sociedade árabe, dos novos países, tende a ter os mesmos estándares de vivência do mundo ocidental. Os carros, os aviões a jato, os frigoríficos, as tecnologias e tudo. E chegamos a um ponto em que eu digo assim, até onde é que está a diferença? É que a diferença vai cingir-se a elementos culturais muito, muito limitados, porque no resto de tudo a sociedade do Abu Dhabi torna-se a mesma coisa que um país ocidental evoluído, há a ter os mesmos jardins, os mesmos hotéis, as mesmas coisas, e fico sem perceber, efetivamente, quando a gente diz assim, que queremos preservar a sociedade ocidental como ela é hoje, e não ser invadidos por novas culturas. Há aqui uma coisa estranha, porque os árabes e aqueles países todos estão a desenvolver-se ao modelo ocidental. E circulam os mesmos carros, e os metropolitanos, e os aviões de jatos, e as companhias aéreas, e tudo, e cada casa de um árabe, exceto questões culturais transitórias, que terão o seu tempo, acabam por ser ocidentais. Portanto, não sei até que momento até que ponto a gente pode dizer que vai perturbar e vai desfazer uma cultura ocidental tradicional. É muita coisa. Sim. A ver se ele me diz alguma coisa, porque não consigo responder a tudo assim certinho. Mas começando por aí, ver se eu sei ler a coisa. Bem, evidentemente que foi um bocadinho redutor, não é? Eu disse mais que redutor, caricatura. As coisas todas estão em processo, evidentemente não com uma evangelização quimicamente pura. Ela é sempre um bocadinho colonizadora, elitista, mas isso tudo foi corrigindo e nos sítios onde isso aconteceu, de facto, gravemente, nas Filipinas, mas no Japão menos, e na China então nada. Mas também fomos expulsos por nossa culpa, porque exatamente as autoridades católicas queriam que a evangelização fosse colonizadora. Foi a grande crise dos ricos chineses. Bom, não vamos entrar por aí. Portanto,
Não é? E, portanto, sim, sim, e vice-versa, com certeza. Não é. Mas aprende-se. Mas o São João de Brito chegou lá e vestiu-se como um hindu. Como é que o equivalente a um padre agora, aqui na Índia, como é que é? Ah, são os que se vestem aqui, são os swamis. Como é que falam, como é que vivem? Assim. E o Francisco Xavier fez o mesmo. Pôs-se a viver à maneira de, portanto, era uma evangelização enculturada. Não chegou lá a viver ao ocidental. Começou por aprender a língua. Começou por se vestir como eles. Começou por depois transmitir os valores. Não sei, claro que não há aqui coisas quimicamente puras, mas há atitudes com futuro e outras atitudes que não têm futuro. E foi só isso que eu quis dizer, caricaturizando um bocado. Claro que é assim, evidentemente que há erros e estão sempre a haver. E a nossa sabedoria é ir reconhecendo que estamos a fazer menos bem e corrigir. E por isso há coisas, só para dizer isso, não é? Que eu creio que, e vou voltar ali um bocadinho, não sei como é que chama, mas que disse esta coisa de não necessidade de acreditar num Deus transcendente. Mas é importante, porque tem a ver também com a história da evolução, que tinha dito, como é que a evolução pode funcionar. Sim, fiz aqui uma ligação. Eu acho que nós só nos transcendemos se houver uma razão mais forte do que nós, que nos leva a despojar-me do meu estatuto e da minha pseudo-segurança por um risco de uma segurança maior. E isso então funciona como um polo de atração, que pode ser a ideia que eu tenho de Deus, mas pode ser a ideia que eu tenho de um valor, pode ser o ideal que eu tenho de um crescimento e de uma valorização. Mas se não houver esse polo que me faz transcender, chamo-lhe o que lhe chamar, eu vou acabar por não sair do meu umbigo. Explico-me? E por isso creio que é possível, exatamente não porque a palavra de Deus tem tantas exceções quanto as pessoas. Quase sempre me encontro isto, estou a falar de Deus, depois pergunto, mas o que é que tu entendes por essa palavra? Não tem nada a ver com aquilo que eu entendo, na parte das vezes. Na parte das vezes. E por isso, o que é isso? O que é um polo de atração libertador que me faz sair de mim próprio para ser capaz de amar e amar o diferente. E isso, eu posso chamar isso divindade, posso chamar isso Deus, posso chamar isso Espírito, e chamo. Mas alguém que diz que não tem religião pode ter exatamente um conjunto de valores e de ideais que o fazem sair do seu egocentrismo por um valor maior. Explica-me? Ou não? E por isso pode dizer, não tem religião. Ou não tem religião estruturada, tem religiosidade. O Jung dizia-me que somos seres religiosos, e não estava a falar de religião nenhuma. No sentido que somos feitos para a relação, e a relação faz-me sair de mim próprio. Porque uma relação egocentrada não é relação. Não corro risco. Sim. Sim. Uma coisa não tira a outra. Eu disse que temos sempre duas energias, a radial e a de expansão. Temos que juntar as duas. Se eu não tenho nada para dar, não posso dar. Eu preciso estar, vou usar o valor que eu usei aqui, subjacentemente, está a minha formação, que é muito, depois os meus trabalhos em filosofia foram muito a partir do Padre Teilhard de Chardin, de facto, da visão evolutiva do mundo e da humanidade e do universo. Mas realmente ele dizia que é preciso estar bem centrado para se poder descentrar e descentrado se transcentrar. E só assim há verdadeiramente comunhão e duas pessoas que se amam descentram-se, mas têm que estar bem centradas porque ninguém dá o que não tem. Mas se essa descentração não tem um terceiro alvo, bloqueia. Por isso é que mesmo o amor entre duas pessoas
se não tem um terceiro polo que as duas geram, acaba por bloquear. Criou a trindade das religiões. Exatamente. Ou a trindade está lá, está na natureza. Afinal, a natureza é trinitária. Esta é que é a questão. E se acreditamos que ela é a imagem da criação, mas agora vinha esta história, está a ver? E, portanto, eu acredito que uma pessoa bem centrada em si própria, que sabe o que vale e se aprecia e percebe que é importante que para ser mais ela própria tem que se dar e perder-se, ou seja, descentrar-se, e já aí ultrapassou uma fronteira, mas os dois só conseguem fazer verdadeiramente uma unidade e uma comunhão se transcentrarem num valor mais alto que eles. Eu acho que é isso que falta à globalização, é esta transcentração. Estamos a perdê-la, porque não há um valor pelo qual, senão ficamos no comércio. E na nossa tradição portuguesa é o Espírito Santo. E é. Mas, só para lhe dizer isto, portanto, acho que não é preciso ter uma religião formal e formatizada, mas é preciso ter isto, que é o humano. Eu acho que isto é o humano, na sua forma mais acabada. Exatamente aquilo que nos define como pessoas é a descentração. É isso que nos faz diferente do animal. É a capacidade de nos descentrar conscientemente e fazer disso um caminho. Isto é muito importante. Bem, outra coisa que tinha sido ali as fronteiras, os muros, que alguém falou, bom, de facto, e agora aqui se nos vamos fundir, o amor não é fusão, nem confusão. O amor identifica-nos. Eu sou tanto mais eu próprio quanto mais me ligar. Tenho que gerir as minhas ligações. Se há uma mestiçagem, está sempre a haver. E de todo lado, e do amor, e da compreensão uns dos outros. Mas isso não é um empobrecimento, senão voltamos às tribos e aos guetos e fechamos no muro do Trump. Que depois não vai acontecer, evidentemente, depois não tem a ver, não é? Mas enfim, mas essa tentação existe, que é quase uma tentação rássica. Porque as raças são dinâmicas, porque senão é racismo. É ficar fechado, não admitir que o outro me tem para dar e que a raça, no grande sentido, a intercomunhão, nos faz crescer. Claro, de novo, sentimos insegurança nisso e temos medo. Mas isso tem que ser feito com cabeça e com escolha. Pois é, isso é uma mestiçagem imposta. A união não confunde, a união diferencia. E isto é muito importante. E por isso não tenho que eliminar as fronteiras no sentido de perceber que há uma distinção clara entre Portugal e Espanha. Mas pode haver cada vez mais comunhão e participação e inter-relação dentro das diferenças. Agora, a grande tentação é que, ao termos avançado bastante, até na União Europeia e tudo, agora tínhamos os catalães a querer saltar fora, temos os Brexits a não querer participar, mas temos também os escoceses a dizer, para lá, estão-me a entrar no bolso, porque eu ganho com isto, ganho com a relação. Porque todos ganhamos com a verdadeira relação, mas têm que ser as relações adultas, bem centradas, não, em que eu não me sinto manipulado, mas corro o risco de me enriquecer com a diferença do outro. E por isso é que o igualitarismo ou a confusão é verdadeiramente uma confusão antropológica. A antropologia não se reduz ao indivíduo. A antropologia é a pessoa. E a pessoa é na relação. E, de novo, as confusões de que se pode equiparar qualquer igualdade de género. É uma tontice, porque é um empobrecimento. E é uma confusão, e um empobrecimento. Não sei se tanto tínhamos dito que a grande tentação humana é resolver uma doença com outra doença. Com o seu humor finíssimo. E é um bocadinho que estamos a cair e a pensar nisso. Não é? Ora, não é. Não se resolve uma doença com uma doença maior ou com uma doença diferente. Resolve-se curando e refletindo quem somos. Por isso, com certeza que vamos perder alguma coisa para ganhar. Em comunhão, em diversidade. Mas não é abolir as diferenças. A união não é a abolição das diferenças. Antes, pelo contrário, é a complementaridade das diferenças.
em tirar proveito da complementaridade das diferenças. E por isso não temos que ter medo, embora, sobretudo no princípio, até as coisas se clarificarem, há uma certa turbulência. Às vezes não sei bem de que lado é que estou. Então fujo, recuo e volto, sobretudo se tenho dinheiro e posses, a fechar-me no meu mundo e pôr o castelo. Então voltamos a dar tiros dentro do meu castelo. Então não estamos a criar uma sociedade nova. Estamos a voltar a uma espécie de feudalismo perigoso. A ser uma espécie de individualismo terrível, que não quer comunicar, só comunica quando é para dominar. Porque subservientemente vai à procura do que não tem. Então não é um caminho de equiparação das realidades e de ultrapassar as injustiças. É um caminho, outra vez, de violência, que é uma aparência de equilíbrio. Sim, quando eu estou dominado com o outro, a paz foi imposta pela violência. Não... Porque estamos todos muito primitivos e desistimos de crescer. Não deu. Estamos a dizer rapidamente não deu, em vez de investir para que dê. Porque estamos a desistir. Como não vemos resultados a curto prazo, desistimos. Não é porque é que eu falei daquela história dos resultados e dos frutos. É porque os resultados são perigosos. Como não está a dar resultados à vista, então está tudo mal. Então vou partir para outra. Então escolho não continuar a luta da comunhão, mas escolho a separação. Isto acontece entre pais e filhos, isto acontece entre casais, isto acontece entre nações. Que desistimos da comunhão. Da comunhão que diferencia, da comunhão que enriquece. Da comunhão que não traz confusão. E a grande tentação é como não está a dar resultados e eu estou-me a sentir que já não tenho paciência nem capacidade de lutar, porque para lutar tenho que, por outro lado, ter a humildade de reconhecer que não sei tudo e que posso perder. Tenho que dar de mim, tenho que ser humilde. Então, como não quero isso, refugio-me no castelo. Se sou rico, como os catalães, vou largar estes miseráveis que nos andam a chupar. De novo, estou a caricaturizar, mas é importante para poder perceber o que é que acontece. Não é? Claro, sai caro ajudar os outros. Tudo isso. Não, mas uma coisa, mas cá está, um erro não justifica outro erro. Esse é que é o problema. Queremos curar uma doença com outra doença. Mas a separação deles não poderá dar uma individualidade, mais uma voz pessoal e própria por ser poder altar. Eu acho que até pode ser. Pode, mas tem que ser bem estudado, mas não é por causa disto. Pois, há razões às vezes para separar, para convergir melhor. Mas não é bem este o caso. O caso é que não estou para chatices, é que estão-me a entrar em casa. Não é por causa disso que os ingleses se separam. Não é por causa disso. Sim. E os catalães também, é porque acham que estão a dar dinheiro demais à Espanha. E estão fartos. Não, é coisa, todas as coisas são complexas, mas vamos perceber porque é que as fazemos. Estão a ver? Se esta é a razão, é evidente, ninguém dá ficando com tudo. Não, só te dou se, como a outra, dou-te esmola. Se não tiver que te dar. Está bem, eu dou-te, mas tu retribuis-me. Bem, enfim, não sei se... Aqui, acho que já disse mais ou menos aqui uma série de coisas. E pronto. Meus amigos, está na hora, não é?